Vamos fazer alguns comentários à guisa de chamar a atenção para a relevância do tema. Ora, eu acho que bastaria um dado. Sabe muito pouco sobre o interior, o núcleo do planeta, mas que a gente possa pensar no interior como sendo constituído. Se olharmos para cima, agora nós estamos falando aqui da atmosfera terrestre. Tudo que está acima de nós é um fluido. Ar. O fato é que 2/3 do nosso mundo são ocupados por fluidos e o que está acima de nós também. Há cerca de 1000. O exemplo mais simples é aquele da previsão do tempo. Ora, o tempo muda por conta do deslocamento de massas, frentes frias. Por exemplo, de forma que o problema da previsão do tempo é um problema rigorosamente da mecânica dos fluidos. É interessante porque isso nos chama atenção para a dificuldade de se resolver as equações da mecânica dos fluidos. É por isso que é tão difícil prever o tempo. Precisamos de grandes máquinas, computadores velozes que processam dados a uma velocidade muito grande. E mesmo assim, a previsão do tempo, a meu ver, é segura num prazo de 1 semana, 2 dias, né? Ou seja, isso dá a dimensão da dificuldade de resolver as equações básicas de uma forma analítica. É muito mais fácil fazer contas, né, utilizando essas grandes máquinas. Então, veja que as ciências atmosféricas, a base das ciências atmosféricas é a mecânica dos fluidos e das ciências atmosféricas no que diz respeito à previsão do tempo, né? Ora, entender tornados, o processo de formação de tornados, entender alguns fenômenos climáticos que ultimamente se chama muito atenção para eles, né? Como, por exemplo, o fenômeno do El Niño, que é diferente, porque agora nós estamos falando de um problema de aquecimento de certas regiões, por exemplo, no Pacífico. Isso nos remete agora à questão do movimento de grandes massas de água. Sim, as águas no oceano se movem, formando grandes correntes marítimas, de acordo com essa figura que nós estamos mostrando aqui. O fato é que a mecânica dos fluidos ela é relevante no entendimento das correntes marítimas. E é claro que, com isso, também fazer uma previsão
sobre a temperatura, por exemplo, das águas no Pacífico e como elas vão se comportar em função do tempo. Ou seja, nós temos aqui alguns exemplos da relevância desse tema, mas nós poderíamos falar aqui do corpo humano, da relevância do movimento de um fluido essencial para a vida, que é o sangue. Aliás, quando falamos desse tema, nos ocorre a medida de uma grandeza física importante num fluido que é a pressão. Existem aparelhinhos, né, para a gente medir a pressão do fluido, do sangue. De forma que quando falamos 12 por 8, 18 por 10, pressão alta, né, nós estamos falando aqui de que unidade de pressão, mas na realidade 12 e 8 se referem a unidades de pressão. Então, veja que a dinâmica dos fluidos é importante nas ciências da vida. Mas, no mundo tecnológico, são muito grandes as aplicações, que vão desde entender o princípio de funcionamento de um sifão, de um vaso sanitário a descarga, do spray, hoje em dia tão comum, de entender a força sobre uma barragem e na questão fundamental para a Fórmula 1, a questão da aerodinâmica dos veículos. Porque agora o que nós estamos interessados é entender um conjunto de forças que agem sobre, por exemplo, um veículo, mas a mesma coisa se aplica em relação a um avião, né? Quais são as forças que agem sobre um veículo como quando nós alteramos o design de um veículo? De forma que aqui estamos falando de aplicações tecnológicas. É importante para a gente entender, por exemplo, a força de sustentação nas asas de um avião. Portanto, entender, em princípio, como é possível para um objeto muito pesado voar. Portanto, o que nós estamos chamando a atenção aqui apenas para esse fato, de que a mecânica dos fluidos tem muitas aplicações em várias áreas das ciências, nas ciências atmosféricas, na geofísica, na astronomia. Por exemplo, existem estrelas que sugam a matéria ao seu redor, formando um disco de acreção. De forma que a questão da evolução de alguns sistemas envolve conhecimentos relativos à mecânica dos fluidos. A sua relevância, portanto, é muito grande em várias áreas do conhecimento, nas várias ciências e também na tecnologia. O que eu gostaria de chamar a atenção
é que, para entender os fluidos, nós fazemos uso de leis. Na realidade, 3 conjuntos de leis. O primeiro conjunto de leis são as leis ditas de conservação. Ou seja, grandezas físicas não desaparecem pura e simplesmente, elas são conservadas. A massa, o momento linear, o momento angular. Então, um conjunto de leis se refere a leis de conservação. Ora, fazemos uso também de uma versão, né, da segunda lei de Newton, né? Então, fazemos uso, sim, da mecânica newtoniana, a segunda lei de Newton. E é por isso que ela recebe o nome de mecânica dos fluidos, porque a gente faz uso da mecânica newtoniana também. E, finalmente, as leis, 2 leis da termodinâmica. Num curso mais introdutório, a gente não faz uso, porque agora estamos falando de um grau de complexidade a mais, né? O curso, ou a disciplina, que nós vamos desenvolver em seguida, nós só faremos uso da lei de conservação da massa e da lei de Newton. E é isso que é básico para entender fenômenos atmosféricos. São essas leis que regem o comportamento dos gases, o movimento das partículas que compõem a atmosfera terrestre. De forma que nós vamos nos ater ao estudo ou a formulação da lei de conservação da massa e fazer uso das leis de Newton.